cada conversa, uma nova revelação sobre algo que sentia diante do espelho. Talvez a autoestima seja não se cobrar tanto e não se autodestruir. Eu sempre tive problemas com a minha aparência, eu nunca tive segurança. Eu, na verdade, era um ser humano zero segurança, porque eu achava que toda a minha força e meu potencial estava relacionado à minha aparência. Então eu sempre me esforcei muito para ser engraçada, para ser agradável, porque para mim as pessoas não tinham motivo para gostar de mim. E eu acho que isso vinha um pouco de dentro de mim, sabe? Não por eu ser uma pessoa má, preconceituosa, mas nós somos condicionados às vezes e acreditamos nesses valores de padrão e essa coisa toda. Antes eu era uma pessoa muito triste quando era pequeno, usava muitas roupas largas para tampar meu corpo, porque eu era gordinho e tudo mais, as pessoas brincavam com aquilo. Então não foi do nada que a gente se torna bem assim, consigo mesmo. Tinha sobrepeso em relação aos outros alunos da turma, eu sentia muito preconceito por isso, porque sempre tinha aquela brincadeirinha que assim, que você é excluído porque você é gordinho e tal, no esporte, você não é chamado para jogar futebol, você não vai brincar de nada, você só fica com a turma do xadrez assim, se você for inteligente também. Eu nunca fui magra, nem quando eu era pequena, mas eu nunca me preocupei com esse tipo de coisa, se tava uns quilinhos a mais, se não tava, porque realmente isso não fazia parte do meu mundo de criança. E eu convivia com os meus primos e a gente tinha outras preocupações do que ficar reparando se a pessoa estava gordinha ou não. E eu fui começar a me preocupar e a reparar isso quando eu entrei na escola, que as meninas da minha idade faziam dietas e ficavam preocupadas com roupa a marcar. E eu ficava me achando meio menino, porque isso não fazia parte das minhas preocupações, entendeu? Só que não tem como fugir, querendo ou não, os estereótipos te acompanham, os padrões te acompanham. Roliço, gordinho, esse tipo de coisa que as pessoas sempre falam com a gente. Eu sempre morei numa casa afastada da cidade, então meu contato maior com crianças era com meus primos e entre nós não tinha muito dessas coisas, mas dentro da escola isso acontecia bastante e incomodava, mas menos do que quando começou a incomodar, quando eu fui para uma escola particular, que aí os meninos já enxergavam em mim que todo mundo fala que são os trejeitos femininos, viadinho, gay, bichinha e além de tudo é burro. Teve uma época eu queria fazer vestibular para odontologia para estudar na Unesp de Araraquara e estava rolando uma coisa muito podre que chama rodeio de gordo. O rodeio de gordo é o seguinte, tinha os campeonatos esportivos entre os campos universitários dessa universidade e a galera montava em cima das meninas gordas e ficava fazendo elas de touro. E a minha reação quando eu vi aquilo foi olhar para minha mãe e falar: mãe, eu não quero ir para essa faculdade se eu não conseguir emagrecer. Eu não quero ser essas meninas, eu não vou para essa universidade se eu não conseguir emagrecer, porque eu não vou aguentar alguém fazer isso comigo. Em nenhum momento eu pensei, cara, poderiam estar fazendo isso comigo e estão fazendo isso com pessoas. E mesmo a gente sendo vítima desse preconceito, porque eu era a vítima, só que mesmo eu sendo a vítima, eu era preconceituosa, sabe? Hoje, a dificuldade de nos aceitar existe porque somos condicionados a determinados padrões e acreditamos que deles provém a perfeição. Meu sonho sempre foi ser magra, eu sempre quis ser magra, eu queria ser magra. Eu achava que sendo magra minha vida ia mudar, as pessoas iam me tratar melhor. E eu sempre tive umas amizades muito ruins, que eu era meio que escravo dessas minhas amizades. Eu não era amiga delas, porque eu queria ser amiga das pessoas bonitas. Eu fazia de tudo pra ficar perto das pessoas bonitas, porque assim, eu pensava que eu era bonita também, sabe? Mas eu sabia que eu não era bonita aos olhos dos outros e daquelas pessoas e principalmente aos meus olhos, porque eu era burra, eu tava cega. Chegou uma fase na adolescência que eu me achava obrigada a ter que fazer dieta, eu tinha que ser magra. Eu fazia esporte, tentei fazer dieta, só que eu nunca consegui. E eu lembro que tinha um negócio de se você não jantar, você vai emagrecer.
E aí eu ficava sem jantar, só que dava de madrugada, eu ficava com fome, eu comia, só que eu comia com muito peso na consciência. E aí até que eu percebi que esse método não dava certo pra mim. Eu nunca tive problema, era uma coisa que as pessoas impunham pra mim. Até hoje, eu não tenho problema. Eu me vejo aqui agora, no meu reflexo no espelho, e eu estou bem. Mas eu sei que se eu for pra alguma festa, se eu sair, ou se eu for me comparar com os padrões, eu não tô bem, entendeu? Eu tô gorda. É engraçado como tudo é tão particular e, ao mesmo tempo, o espelho dos outros se tornam parte do meu. É como se as imagens se encaixassem. É como se, quando visse a forma do outro se olhar, enxergasse a mim mesma em fragmentos. Então eu me sentia muito mal em relação ao meu corpo, a como as pessoas, como eu me relacionava com isso, como as pessoas lidavam comigo também. Ao longo de várias vezes ter sofrido bullying e tal, eu comecei a sentir menos vontade de comer, sentia mais uma depressão, assim, e foi meio assim que eu consegui emagrecer um pouco. Eu não estava com vontade de comer nada, eu olhava para o alimento, não sentia vontade de nada. Então foi assim que eu consegui mudar minha autoestima através do peso. Foi por causa da pressão mesmo das pessoas sobre a minha aparência. E eu voltei para uma escola pública, onde as coisas se tornaram um pouco mais fáceis para mim. Daí, a partir dessa escola pública, eu tive uma infância muito tranquila, até o final do ensino fundamental. Eu consegui encontrar pessoas, me rodear de amigos e o apoio da minha família que me fazia me sentir muito bem, muito seguro do que eu era e do que eu queria ser. Foi aí que eu comecei a ter uma sacada de que eu não precisava ser tímido em me infiltrar em um buraco para poder esconder deles, e nem precisava ser mal educado nem grosso com eles, assim como eles eram comigo, e apenas ser o que eu era. Então foi daí que eu realmente descobri o que eu realmente era, o que esses trejeitos significavam em mim, e eu comecei a me aceitar aquilo que eu realmente era, comecei a aceitar aquilo que meu corpo realmente era. Eu comecei a fazer minhas terapias, comecei a ler e descobri uma coisa muito importante: eu não preciso da aprovação de ninguém para eu ser bonita ou para eu ser alguém. A aparência sempre teve, para mim, conectada com a autoestima. Mas não no sentido de você ter uma aparência que se encaixa em padrões, no sentido de você olhar para o espelho e olhar para a sua aparência, se sentir feliz com ela, se sentir bem com ela. Eu acho que autoestima e aparência são totalmente ligados, porque quando você se olha no espelho, você se identifica, ou você se acha mais bonito, você se sente melhor. Enquanto me identificava com uns e acabava depois da câmera trocando experiências, me via como alguém que cutuca feridas. Às vezes me senti mal. Logo na hora de ir embora dizia: "Obrigada por colaborar com o nosso filme. Me desculpe por algumas perguntas." Então recebia um olhar de compreensão e cumplicidade. Não sei ao certo como traduzir esse gesto. Talvez essas pessoas que colocamos diante do espelho quisessem dizer algo como: "Está tudo bem." Eu realmente não havia pensado assim. A autoestima é parecida com a segurança. Quando você está forte e feliz, isso ameniza os efeitos dos preconceitos. Um olhar puro, um autorrespeito, uma consciência de beleza autônoma pode nos ajudar a se sentir seguros. Quantas vezes você quis ser, se vestir, mudar o cabelo e não o fez? Com medo do olhar dos outros. Quantas vezes não pôde realmente ser, sob sua perspectiva, belo, porque essa beleza não era padrão? Eu queria dizer que, apesar dos padrões e de exigirem que nós temos um corpo do estilo que tem nas revistas, eu me sinto muito bem e eu gosto muito do meu corpo, assim, se eu, sei lá, vou pra frente do espelho, eu gosto de quem eu sou, eu fico muito feliz com isso. Só que eu percebo muito isso que vem de fora, sabe? Isso, você tá gorda, você é feia. Isso vem muito de fora, isso não tá na gente. Eu acho que se todo mundo percebesse, se nós, meninas, que nos sentimos oprimidas por estarmos fora dos padrões, se a gente conseguisse entender isso, colocar na nossa cabeça que isso vem de fora, acho que a gente ia ser muito feliz. E ia ser bem mais fácil, como tá sendo, se desintegrar dessa opressão, entendeu? Minha relação com o espelho hoje é muito agradável, é muito amigável.
eu consigo me projetar de uma maneira muito legal nele. Eu projeto nele todo o meu bem-estar de alma e ele projeta em mim o quão bonito eu me sinto. É legal, é massa, é divertido. Eu brinco com o espelho, eu olho pra ele, ele é pra mim, eu coloco as roupas, às vezes fala que não tá bom, mas na maioria das vezes, bem na maioria mesmo, eu tô muito feliz com a minha aparência. Só quando eu engordo uns quilos a mais assim, que eu fico um pouco grilado, um pouco pensando nisso, mas é por uma questão já de saúde, porque hoje eu já não me importo mais com quanto eu peso, Quem sou eu perante o espelho? Eu sou Guilherme, estudante de economia, e quero sempre tratar as pessoas, independente do que elas sejam por fora, pela aparência, porque eu pelo menos sei como é isso, e eu espero que todo mundo seja feliz consigo mesmo. Só isso. Eu hoje diante do espelho me sinto segura, me sinto feliz, porque eu procuro olhar o que realmente é bonito pra mim, sabe? Eu amo me cuidar, amo salão, amo todas essas coisas, mas eu só faço o que eu achar bonito, o que eu achar legal. E muitas vezes vai totalmente contra os padrões, mas eu gosto, então eu faço. E isso é autoestima, é você fazer o que você gosta. Façam isso.